Pai do Senhor, pastor José Orgos, como é que o senhor está? Tudo bem? Então, recebi a mensagem do senhor, referente a Apocalipse, né, o desafio, a proposta, né, que o senhor nos passou aí, né, mandou aqui no particular, mencionou meu nome. Eu, primeiramente, quero ser grato, né, a Deus pela vida do senhor, e pela oportunidade, né, que nos deu de mais uma pesquisa, mais uma busca aí, dentro do texto, aí, dos 2 versículos que o senhor propôs. Eu acabei de terminar aqui o estudo, dei uma lida dentro daquilo que eu estudei, que li, né, alguns rodapés de estudo, algumas pesquisas na internet, né, e com auxílio também de uma leitura e algumas coisas que a gente já tinha o entendimento, né, ao passar dos anos aí com nossos estudos, mas é sempre bom refrescar a memória aí e aprender um pouco mais, né, quanto mais a gente busca conhecimento, né, para passar para alguém ou para compartilhar, mais a gente aprende, né, e Apocalipse 17, versículo 10, 11, e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11, e a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. O título aqui do capítulo 17 é a queda da Babilônia, né? É a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Babilônia aqui representa as religiões falsas. É uma Babilônia religiosa, inclusive o cristianismo apóstata. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam apostasia religiosa, infidelidade a Deus, né, como Isaías 1:21, Jeremias 3:9, Tiago 4:4, quando o apóstolo não, é o meio-irmão de Jesus, que escreveu, né, a epístola de Tiago, ele diz ali adúlteros, adúlteras, né, e aí o contexto ali, a prostituição religiosa para com Deus. Significa um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Essa é a grande prostituta. O termo prostituição vem de uma palavra em latim, prostituere. Também ficar à frente. Vem de pro, à frente, e prostituere tem a conotação de expor publicamente. Essa é a etimologia da palavra aí, prostituição, é estar à frente, se expor. Oséias 1:2 também, Deus ali com o povo de Israel, né, usa a figura da prostituição. Alguns intérpretes entendem que ele realmente casou com uma prostituta, mas ali Deus criou aquela situação para o profeta para mostrar a Israel de forma clara qual era a realidade deles. Eu creio que até não está no contexto, mas é como Natan conta para Davi aquela história, né, do rei que tinha vários animais e pegou uma cordeirinha de uma pessoa que só tinha aquilo para poder ilustrar para Davi o pecado que ele tinha cometido. Eu creio que Deus, né, a gente interpreta Oséias também dessa forma. O reino de Israel estava numa prostituição terrível e Deus levanta o profeta Oséias. Mesmo assim, o povo não se arrepende, a Síria vem e acaba trazendo juízo, né, para o povo de Israel. A Babilônia simboliza a totalidade do sistema mundial dominado por Satanás, que promove a iniquidade política na religião, no comércio, a iniquidade política na religião e no comércio. Babilônia será totalmente destruída durante os últimos 3 anos e meio desta era. A Babilônia religiosa, a prostituta, será destruída pelo anticristo, ao passo que a Babilônia política será destruída por Cristo na sua segunda vinda, na segunda fase. O verso 10, 7 reis são 7 reinos mundiais, governos poderosos que foram potências políticas ou religiosas. Admite-se ser o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma e o 7º governo, quem será? O anticristo. Que pode ser que apareça, né, que seja alguma figura que já viveu entre nós. Satanás, né, algumas linhas aí que pode trazer alguém à tona, um papa ou
tirano aí, um Adolf Hitler, alguém que já viveu entre nós e que pode ser que Satanás, né, seja permitido a ele esse poder de ressuscitar alguém, trazer à tona, ou um líder mundial. Nada é certo sobre a pessoa em si, né, do anticristo, quem ele usará como pessoa, né, será uma pessoa, será um líder real ali, uma pessoa física, né, de carne e osso, né, como nós, como um de nós, um ser humano, que será a pessoa do anticristo. A Bíblia não diz quem será, que só aparecerá o filho da perdição, o homem do pecado, né, segundo a Tessalonicenses 2, verso 1, verso 3, verso 12, Daniel 11, 36 também nos diz aí sobre a pessoa maligna que se manifestará. Os governos, né, como nós temos esse texto de Apocalipse 17, ele faz concordância com Daniel 2, né, sobre os governos do mundo. Quando o sonho do rei é interpretado por Daniel, a estátua que Nabucodonosor foi revelada, a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés em parte de ferro e em parte de barro, né, que é Daniel 2:32. Cabeça de ouro é Babilônia, né, no governo de Nabucodonosor, o peito e o braço de prata, Medo Persa, o governo de Ciro aí em 539 a.C. O ventre e a coxa de cobre é a Grécia, né, que foi aí no seu poderio de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, 330 a.C. As pernas de ferro é a Roma, que teve início aí cerca de 67 a.C. e dominou o mundo. Pés de ferro e de barro, prováveis estados nacionalistas que vieram a existir na área do ex-império romano a partir da sua queda. Alguns dele têm sido fortes de longa duração, outros foram frágeis e outros fragmentaram-se seguidamente. O verso 11, a besta que era e agora não é o oitavo rei, é um dos 7 que caminha para a perdição, é o anticristo, que figurativamente já apareceu em alguns líderes do passado, como Antíoco Epífane, que foi um dos tiranos da Síria, de 175 a 164 a.C., odiava a religião judaica, destituiu o sumo sacerdote, proibiu o sacrifício diário no templo e sobre o altar de Jeová erigiu ele um altar a Zeus. E em 168 a.C., a profanação chegou ao clímax quando predispôs-se a sacrificar um porco sobre o altar no templo, altar de Deus, templo de Jerusalém. Como se não bastasse, vendeu milhares de famílias judias como escravas. E outro exemplo de tirano, figura de anticristo, é Adolf Hitler, líder do partido nazista alemão, que de 1934 até 1945 foi o ditador alemão principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto, genocídio, assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Será papior as atrocidades que fará principalmente nos últimos 3 anos e meio do governo anticristo. Daniel 9:25, né, o relato ali das 7 semanas e que estamos, segundo a Bíblia, aguardando a última semana, está parado na 69ª, quando a porta da graça se abriu. Se dará o fim da última semana para completar 70, será os 7 anos do reinado do anticristo, do governo do anticristo, o 8º, né, no versículo 11 que diz o 8º. Daniel 9:25, né, sairá a ordem para restaurar Jerusalém, será os 3, o acordo será de 7 anos, 7 tempos, 7 anos, que é a última semana. O acordo será de um acordo de 7 anos, os 3 primeiros anos e meio será de paz, né, no começo do reinado do anticristo, que é o verso 27, e o acordo de 7 anos será quebrado na metade. A opressão, a perseguição a Israel e o fim se aproximará. Também não temos na Bíblia de forma clara e precisa a data e o dia que se manifestará o anticristo. Alguns interpretam o Senhor
o senhor também, pastor Zé Orgos, crê, né, e como a maioria dos cristãos e dos teólogos, aí, dos professores que eu tive, pastores que eu converso, né, 95 a 99% aí crê, são pré-tribulacionistas, crê que o anticristo vai se manifestar após a igreja ser arrebatada, né, eu tenho meu ponto de vista diferente, né, eu creio que o anticristo vai se manifestar para a igreja, o anticristo vai reinar aí os 3 anos e meio, e quando ele começar a oprimir, quando a igreja não aguentar mais a opressão dele ali pelos 3 anos e meio, bem no meio ali da tribulação para a grande tribulação, a igreja será arrebatada nesse meio aí, né? Segundo Tessalonicenses 2, nesta palavra aí que eu creio, Daniel também 9, se não me falha a memória, também fala, né, do juízo dessa pessoa má que trará maldade na terra, que é a figura do anticristo, né? Mas essa não é a questão. Ele vai se manifestar, vão ser 7 anos, é o tempo dele, né? O anticristo então vai ter data de validade. Algumas linhas de interpretação elencam a Roma em 2 momentos, né? O imperial e, após os estados, a Roma papal, que é o que nós temos hoje. Então podemos colocar Roma em 2 momentos, que vai dar os 7 reis e o 8º, que é o anticristo. Certo é que o 8º governo é o anticristo. Aí o senhor pode nos esclarecer melhor esses 7 reis e o 8º, porque a conta não fecha. Você contar o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. 6. Falta 1. A conta não está fechando para o 8º ser o anticristo. Então entende-se, né, algumas linhas de interpretação, né, entende-se que a Roma se dividiu em 2 momentos. Aí, a Roma imperial, né, que foi o Império, 67 ali, que perseguiu após Jesus Cristo Israel, e até no ano 70 depois de Cristo ela destruiu, né, Jerusalém, o templo, mais uma vez, como Jesus profetizou, e depois veio a Roma papal aí. Mas cabe ao senhor aí também não dar essa resposta aí, porque que essa conta não está fechando. Os 6 impérios, falta o do meio aí, se realmente é isso mesmo. Se a Roma se divide em 2 momentos, aí vai dar 7, o 8º é o anticristo, né? Ele é o governo, ele é esse 8º governo, é a besta que sobe do mar, de muitas águas, de grandes nações, né? Pela continuação do capítulo 17, ele governará ali com mais 10, né? 10 nações que o ajudará e que também receberá dele poder, né? De alguma forma, ele não vai conseguir governar sozinho o mundo. Ele vai ter ajuda aí, creio que de 10 países, né? 10 governos, 10 chifres que diz aqui, são 10 países que vão ajudar o anticristo aí a governar, a martirizar, a oprimir, né? A perseguir, né? E a investigar e a ter o controle do mundo nas suas mãos, permitido por Deus pelo tempo que a palavra tem que se cumprir, né? E aí esse governo vai ser diabólico, vai ser mau, vai ser com data de validade, 7 anos, mas com muita maldade para disseminar sobre os habitantes da terra neste tempo em que breve virá, né? Lançará o selo, o 666, para oprimir, para ter controle do mundo nas mãos, né? Só vai comprar e vender aquele que tiver o selo de Satanás, né? Que é o número contrário a Deus, o número de homem, né? O 666. E quero deixar aí para finalizar esse vídeo, ficou longo, não sei se eu consegui postar ele inteiro para o senhor, mas Apocalipse 1:3, que bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, mais do que nunca, nós temos que vigiar, ser prudente, né, para não perder a nossa salvação, né? Apocalipse 13:11, Jesus diz, né, e João escreveu através do anjo que trouxe a mensagem: eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se Jesus voltar e o anticristo se manifestar depois, estejamos preparados. Se o anticristo aparecer e Cristo voltar no meio, estejamos preparados. Se tivermos que passar os 7 anos oprimidos pelo anticristo e acuados, estejamos preparados, né, para o suar da trombeta. Que Deus em Cristo vos abençoe, pastor. Esse é meu ponto de vista, é o que eu leio, o que eu entendo, o que eu vejo, o que eu interpreto de Apocalipse 17, 10 e 11. Desde já agradeço ao Senhor
por essa oportunidade de poder, mais uma vez, debruçar aqui, né, sobre os livros, sobre a Bíblia, né? Aqui está mais um exemplar aqui, a gente vai lendo, vai pegando alguns. Isso aqui é King James, tem a Apologética, a Thompson, a de Estudo e a Bíblia do Obreiro. E prossigamos aí. Deus abençoe, pastor. E aguarda aí a sua resposta aí, a sua interpretação, né, dentro desse texto aí, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.